Céssia, eu já tô te vendo, minha filha. O Já? negócio é que meu computador aqui travou, Ah, tá. mas eu já tô lhe vendo, você já tá online. Pronto, é isso que eu imaginei. Eu Pronto, lhe vi agora, e o meu celular aqui, meu computador e celular que deu uma travada, que eu não tô conseguindo entrar. pronto. Mas eu Mas pode continuar aí, meu amor, que eu tô lhe vendo. posso continuar, né? Pronto. Então vamos Pode. refazer a nossa preparação, porque nós precisamos nos conectar com Deus. Essas intercorrências acontecem porque tudo que nós fazemos em nossas vidas é movido pela espiritualidade amiga e protetora, né? E algumas interferências acontecem justamente para nós termos a paciência, a tolerância e a resignação. Então, como nós dizíamos, agradecemos imensamente ao convite dos irmãos da comunidade espírita jequiense, da confraternização espírita jequiense, ao convite em especial nossa irmã Vanusa, que nos convidou para realizar esse trabalho. Então, vamos seguir pedindo a Jesus e aos bons espíritos que em todos os lares que aqui se encontram conectados possam verdadeiramente receber os fluidos etéreos e salutares do bem, da proteção, do amparo e do equilíbrio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, iniciaremos o nosso trabalho com muita paz, muita luz e muita proteção. O assunto que nos foi colocado é o item 4, né? O capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, que as duas palavras entonam a nossa reflexão como espíritas. São reencarnação e ressurreição. Em primeiro lugar, ressurreição. Ambas são substantivos femininos, né? Nós falamos a ressurreição, a reencarnação. Então, o que quer dizer cada uma delas? Nós vamos buscar o significado, o conceito, para que nós possamos entender e saber que são palavras totalmente distintas. Embora, na época de Jesus, era utilizado como se fosse uma só palavra. Mas a ressurreição quer dizer o ato e efeito de ressurgir ou ressuscitar. Retornar da morte à vida. É o conceito de voltar à vida após a morte. Em várias religiões, um Deus de vida, morte e ressurreição. É uma divindade que morre e ressuscita. Esses dogmas são dos judeus. Na verdade, nós só temos o conhecimento de uma ressurreição, que foi Jesus. Lázaro não foi ressuscitado, né? Existe uma polêmica muito extensa sobre isso, mas Lázaro ele não estava efetivamente morto. Lázaro tinha aquele processo de catalepsia, que num período muito extenso, quando existe a catalepsia, a pessoa permanece em estágio, né, de letargia, que os sinais vitais não funcionam. Não funciona pulso, pressão. A priori, se diagnosticado a morte. Mas a pessoa que tem a catalepsia, ela não morre. Ela está no estágio de catalepsia. Então, quando Jesus ministrou, através da sua mediunidade, os fluidos vitais para que ele reanimasse, ele se reanimou. Então, Lázaro não foi ressuscitado. Ele passou do estágio de catalepsia a retornar à vida. É diferente também do processo de morte cerebral, não é? Porque hoje a ciência se especificou bastante, ela se adiantou muito e já se pode diagnosticar alguém em morte cerebral através de exames, né? Através do eletroencefalograma, onde não registra mais as atividades cerebrais, através de uma tomografia computadorizada. Então, quando o paciente está naquela situação, ele é diagnosticado como morte cerebral, mas o restante dos seus órgãos ainda estão em funcionamento. Até quando para tudo e realmente o corpo físico perde toda a vitalidade. Por que a gente está explicando isso? Porque as pessoas costumavam, naquela época,
a atribuírem, né, a ressuscitação de Lázaro. Por isso que nós especificamos. E o que é reencarnação? Aí nós chegamos na praia do espírita, né? Pelo menos a nossa doutrina, ou algumas poucas doutrinas, são reencarnacionistas. Então, elas defendem a situação da reencarnação. E a gente vai definir também o que é reencarnação. Pode-se definir como a ação de encarnar-se sucessivas vezes, ou seja, derivada do conceito aceito por doutrina religiosa, filosófica, como espiritismo, é a nossa, que a morte física, a alma não entra em um estágio final, mas volta ao ciclo de renascimentos. Nós sabemos que as reencarnações, elas acontecem sucessivamente, né? O espírito, ele vem aqui na Terra, ele tem a sua experiência carnal, né? Nós somos espíritos em experiência carnal, ocupando um corpo de carne, um corpo físico. Quando nós desencarnamos, que a palavra desencarnar é justamente perder o corpo de carne, quando existe aquele processo que eu falei anteriormente da morte do corpo físico, todos os sinais vitais são findados. Realmente existe a morte do corpo físico. Só que nós temos 3 elementos básicos. Nós temos o corpo físico, nós temos o perispírito e o espírito. Nessa morte do corpo físico, apenas o corpo físico não tem mais vida. Mas o espírito e o perispírito dão continuidade à sua sequência evolutiva, né? Quando Kardec perguntava aos espíritos de verdade se o espírito ficava solto, sem estar interligado a algo, os espíritos de verdade diziam para ele: o espírito fica envolvido numa camada semimaterial, né, que ele chamava de perisperma, que envolve o espírito e acompanha-o a várias reencarnações. Só que esse perispírito ele vai se depurando, ou melhor, delapidando de acordo com as nossas experiências reencarnatórias. No período que nós passamos de uma encarnação para outra, esse período é chamado de erraticidade. É o período onde o espírito ele passa daqui da Terra, na sua experiência carnal, para a parte espiritual, onde ele vai lá se preparar para uma nova reencarnação. Esse é o período que o espírito se prepara e tem novas programações na erraticidade. Então, a reencarnação é a volta daquele espírito, mas numa nova roupagem, né? Nós que estudamos a doutrina espírita entendemos um pouco, né, de como se processa essa situação. Que nós não simplesmente passamos por uma experiência reencarnatória, voltamos à casa, que a nossa casa mesmo é a casa espiritual, né? Nós estamos aqui na experiência no corpo de carne, nos desenvolvendo, nos delapidamos, nos melhoramos, e quando retornamos ao plano espiritual, nesse processo após a morte do corpo físico, aí então é que nós conseguimos tomar um pouco de consciência daquilo que nós vivenciamos aqui na Terra. Quando nós descemos à Terra, no processo do nascimento, nos é dado uma condição de o véu do esquecimento. Porque quando lá nós nos preparamos em cada encarnação, nós temos toda uma trajetória de aprendizado, nós escolhemos aspas, né? Muitas vezes, quando ela é compulsória, nós não temos a condição de escolher, mas na grande maioria nós escolhemos os pais que teremos, nós escolhemos o tipo de vida que vamos ter, justamente para que nós possamos nos evoluir, para que nós possamos nos melhorar. Então, essa é a nossa trajetória. Quando nós descemos, adentramos a vida física através do processo do nascimento, não é?
da gestação da mãe, dos 9 meses, tudo direitinho, e depois nós nascemos. Retornamos à vida material, né? E então, nesse processo todo, nós não nos lembramos muitas vezes de vidas anteriores. E às vezes é até a nossa salvação. Porque se nós lembrássemos, com certeza, talvez estivéssemos fazendo situações mais equivocadas. Então, é muito bom nos esclarecermos dessa situação, porque nós temos consciência que somos espíritos. Muitas vezes nós nos deparamos com situações inúmeras, mas que nós temos que ter consciência. Nós não somos um corpo de carne vivendo uma experiência espiritual. Nós somos um espírito vivendo uma experiência carnal. Então, esse processo que nós estamos aqui hoje, nós somos espíritos reencarnados. Né? Nós viemos aqui para a Terra, nós estamos aqui na Terra para evoluirmos. E nesse processo da evolução é que nós chegamos através do nascimento e retornaremos através do processo da morte do corpo físico e numa outra oportunidade, que a gente não sabe quando vai ser e quanto tempo a gente passa na erraticidade para desenvolver o nosso novo trajetório aqui como evolução. Então, nós quando retornamos da espiritualidade maior para a Terra, através do processo de nascimento, é chamado de reencarnação. E, ou seja, quantas reencarnações a gente ainda vai ter? Nós não sabemos. Nós não temos a mínima ideia de quanto ainda a gente vai ter que voltar, né, para nos aprimorarmos e conseguirmos trilhar os caminhos que nós tanto precisamos nessas encarnações sucessivas para a nossa evolução. Outro dia eu escutava uma palestra de Divaldo, quando ele falava sobre uma oportunidade que o nosso irmão Bezerra de Menezes teve, né, nos 100 anos, se ele estivesse aqui encarnado, mas foi feito uma homenagem, né, desse nosso irmão. Então, geralmente o nosso irmão Bezerra, ele é sempre recepcionado pela a nossa irmã Celina. Quem é a nossa irmã Celina? É a emissária de Nossa Senhora. Então, ele se reporta a ela e ela traz um recado para ele, dizendo que se ele quiser, né, ele já está preparado para uma nova experiência, para que possa ajudar, não é, muitos que ainda precisam. E aí ele responde, isso são palavras de Divaldo, não são minhas. Celina, agradeça imensamente a Mãe Divina, mas diga para ela que enquanto existir dor e sofrimento nessa terra, eu prefiro ficar nesse trabalho de socorro e de amparo aos mais necessitados. E aí nós vamos abrir um parênteses para também falar do processo de retorno do nosso irmão Bezerra ao plano espiritual. Queríamos nós que tivéssemos a oportunidade de sermos recepcionados, pelo menos por algum dos nossos irmãos de doutrina que nos antecederam, né? A partida ao plano maior. Então, ele conta que no retorno, como todo e qualquer espírito que desencarna, que é o processo da morte do corpo físico, ele retorna ao plano naquele sono, não é? Com sono e passa um período que a gente não sabe quanto tempo é, né? Não temos, isso varia muito de espírito para espírito. E quando ele acorda, ele tem essa recepção da nossa irmã Celina. E aí ele diz: Celina, minha filha, que coisa maravilhosa, você me recepcionando. E ela diz: sim, Bezerra. A nossa mãe Maria Santíssima me delegou a essa tarefa de receber você aqui ao retorno da vida espiritual. Então ele agradece imensamente e começam a chegar os confrades que trabalhavam com ele, né, na vida material, até a recepção dos abraços, como quando nós fazemos uma viagem longa. Por exemplo, quando vamos a algum país que não é o nosso, que vamos trabalhar ou vamos passar algum período extenso, e então
Quando nós retornamos, a gente se encontra com os nossos familiares, com os nossos amigos, e aí é aquela alegria, né? Nós nos reencontramos, nós nos abraçamos, nós nos confraternizamos. E assim mesmo foi com Bezerra. Os irmãos confrades o saudaram com muita paz, com muita luz, e ele fica muito feliz por isso. Mas ele escuta um vozerio no prédio onde ele está. Ele estava no prédio, numa sacada, né? Lá no plano espiritual, e ele escuta um vozerio muito grande. E aí ele disse para Celina: Celina, quem são esses? Ela disse: venha Bezerra vê-los. E ela apoiando ele, né? Que ele ainda está naquela fase do despertar. Ele chega até a sacada do prédio, olha e vê vários irmãos acenando, soltando beijo, agradecendo e saudando o nosso irmão. E ele olha para Celina e faz: Celina, quem são esses? Ela faz: não os reconhece, Bezerra? Ele falou: não, minha querida. Ela fez: esses são os irmãos atormentados que você os socorreu nas reuniões de desobsessão. Então veja a quantidade de espíritos que estavam lá, né, na gratidão imensa de serem socorridos por Bezerra e tantos outros trabalhadores da casa espírita que fazem o trabalho mediúnico de socorro e de amparo aos mais necessitados. Então, nós gostamos de fazer essa comparação para nós entendermos verdadeiramente o que nós estamos conversando. Mas voltando ao nosso ponto que nós estamos estudando, Jesus, quando chega à noite, nesse item 4 sobre ressurreição e reencarnação, ele é abordado por Nicodemos. Quem é Nicodemos? Nicodemos é um senador dos judeus. E aí ele interroga Jesus. E todos nós sabemos que naquela época as pessoas mais famosas, mais letradas, né, da época de Jesus, eles costumavam sempre questionar Jesus para saber se Jesus verdadeiramente estava falando as coisas corretas, se ele estava não fazendo um falso testemunho, enfim. Eles sempre estavam a testar a sabedoria de Jesus. E aí ele começa dizendo que sabe que a sabedoria de Jesus não vem só dele, que ele é um enviado de Deus, que ele faz esses milagres justamente porque ele está sobre a égide, sobre a proteção. Ele não fala isso, eu estou usando essas palavras que ele não fala, mas ele diz assim, que você vem enviado de Deus para poder fazer esses milagres. Só que nós também queremos explicar que Jesus não fez, na verdade, nenhum milagre. Todos os processos de cura que Jesus fez foi através da mediunidade dele e do merecimento das criaturas que ali se encontravam. A fé que movia montanhas, não é? O caso daquele rapaz, do pai, que chega desesperado com seu filho, que ele usa até o termo lunático, que ele estava num processo obsessivo muito grande, e ele, o pai, leva o filho aos discípulos de Jesus, os apóstolos, e os apóstolos não conseguem curar, e ele leva para Jesus suplicando, dizendo que cure o filho dele. E Jesus faz a sua parte mediúnica de doutrinação, e o evangelho diz, né, que ele ameaça o demônio e o demônio vai embora. Isso é um processo de mediunidade. A mulher que sofreu fluxo sangrento também, bateu na túnica, tocou na túnica de Jesus, e aí recebeu aquela graça de se curar de tantos e tantos anos. O cego, enfim, inúmeros foram os processos de mediunidade e de cura que Jesus fez, mas que naquela época era interpretado como milagre, porque se ninguém fazia aquela situação diferente, ele estava procedendo um milagre. Então, Nicodemos começa a questionar Jesus dessa forma, e aí Jesus começa a explicar para ele, dizendo assim, em verdade te digo, ninguém poderá vir ao reino de Deus se não nascer de novo. Ele fala sobre o processo de reencarnação. Só que Nicodemos, para mais uma vez testar Jesus, ele dá uma contra-resposta, dizendo assim, como pode um homem velho, né, um homem já na estágio adulto, adentrar o ventre da sua mãe para nascer de novo? E Jesus não se refere a isso, porque jamais esse processo poderia acontecer. Como é que você vai regredir? Existe a frase, diz que
nós não evoluímos. Ou nós estacionamos, ou nós seguimos com a evolução. Então, se fosse para, quando chegássemos à fase adulta, regredir, nós adentrarmos novamente no ventre da nossa mãe, como poderia? Porque muitas vezes, quando nós estamos na fase adulta, a nossa mãe já nem está aqui na Terra mais. Então, Jesus fala assim, você, que é um homem sábio, né? Que é um homem inteligente, eu falo das coisas materiais e você não compreende, imagine se eu falar das coisas de Deus. Mas Jesus sempre alertava isso, para que eles pudessem entender que para vir ao reino de Deus era preciso se nascer de novo. E ele fala se nascer de novo, mas numa nova roupagem, numa nova experiência reencarnatória. Não adentrar o ventre da mãe, que isso é impossível, né? Até que quando nós estamos, quem passou pela experiência da gestação se sabe que nós acompanhamos durante 9 meses a formação do feto e alguns nascem um pouco antes, mas a grande maioria, aos 9 meses, vem no processo reencarnatório do nascimento. E como essa criança vai se desenvolver, vai ter a sua fase de criança, primeira infância, adolescência, a jovialidade e a fase adulta. E, quiçá, a boa idade, né? Que são essas fases maravilhosas que nos dão experiência, sabedoria, aprendizado, freio nas nossas atitudes, né? Então, nós sempre sabemos que a nossa vida, ela evolui, ela segue um curso, ela vai para frente, ela não retrocede. Se nós ainda não temos vontade ou desejo, por um motivo ou por outro, de melhorarmos as nossas atitudes, nós simplesmente estacionamos, mas nós não evoluímos. Não existe o processo de involução. Ninguém regride. Se você chega aqui numa experiência reencarnatória, não consegue aproveitar todas as oportunidades que lhe são dadas, todas as oportunidades que lhe são concedidas através da misericórdia divina para se desenvolver, você simplesmente vai ficar estacionado. Você vai estacionar. Você não vai progredir o quanto deveria. E existem pessoas que realmente progridem numa reencarnação e que dão verdadeiros saltos quânticos. Na verdade, porque essa situação, ela nos ajuda a entender por que nós precisamos progredir. Por que nós precisamos nos melhorarmos. Isso é uma função primordial dessa encarnação. Não é? Nós temos a encarnação e precisamos nela termos toda a experiência de melhoria. E naquela época, o princípio da reencarnação se caracterizava pela evolução de cada existência corpórea. Na época dos profetas, o reino dos céus se tomava pela violência, ao passo que, segundo a lei e o ensinamento de Jesus, o céu, que a gente hoje sabe que o céu não existe, não é um espaço físico, o céu é o seu estado de espírito, de felicidade, né, de agradecimento a Deus pela sua situação. Ele ganha-se pela caridade e pela doçura. É porque na época de Jesus, minha gente, e dos profetas que antecederam Jesus, o povo daquela época era um povo muito rude, era um povo ainda que precisava se falar por linguagens figurativas, por parábolas, por passagens, para que eles pudessem entender, na verdade, o que Jesus queria falar, o que os profetas queriam falar. E a sua entonação de voz se dava de uma forma inquisitiva, para que eles tivessem, entre aspas, um temor a respeitar. Por quê? Os deuses, como eles cultuavam, porque antes de Jesus e de alguns profetas, eles cultuavam o politeísmo, que são várias religiões, e faziam sacrifícios de animais, e faziam doações de coisas materiais, sempre cultuando os deuses, não era o Deus. E aí, quando começa a trajetória de Jesus e dos últimos profetas, principalmente depois de Elias e João Batista, né?
primeiro Elias, depois João Batista. João Batista é a reencarnação de Elias. Eles passaram para as pessoas que, na verdade, era a cultura do monoteísmo, que é uma só religião, e não o politeísmo, só um Deus. Precisava ser respeitado, precisava ser conduzido pela situação, e, enfim, toda essa sabedoria precisou-se de muito tempo. Depois de Jesus, claro, veio a terceira revelação, que é o Espiritismo, e nós sabemos que esse Deus a qual nós nos destinamos a servir é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, é um Deus de bênção, de paz. Não existe mais esse Deus feroz, que faz castigos. Tudo o que nós passamos em nossas vidas são frutos dos nossos equívocos. Nós que provacionamos muitas vezes as situações em nossas vidas, mas ninguém está aqui sofrendo por acaso. Os sofrimentos são trajetórias evolutivas. E há muito tempo já eu comecei a substituir palavras. Porque quando nós estamos nos referindo a problemas, eles ficam muito distantes de nós e a gente fica muito sofrido. Mas, enfim, quando nós trazemos as lições de aprendizado que nós passamos, que são aquelas lições grandiosas que nós precisamos ter muitas vezes para nos delapidarmos, para entendermos que, na verdade, nós somos um diamante bruto, que precisamos nos tornarmos joias raras perante a bondade e a misericórdia de Deus. Isso tudo nós só aprendemos através do sofrimento. Bom seria se nós aprendêssemos apenas com as palavras. Mas é necessário que nós tenhamos os nossos compromissos, porque se nós estamos falando em reencarnação, nós não somos espíritos que nascemos só essa vez agora. Ele cita uma parte também, Jesus, quando ele diz: o que é da carne é da carne, e o que é do corpo é do corpo. Me perdoe. O que é da carne é da carne, e o que é do espírito é do espírito. E a carne, ela provém da carne. E o espírito, ele foi criado, nós dizemos no princípio da existência, simples e ignorante. Mas ignorante não na questão da brutalidade, na falta de conhecimento. Com o passar das nossas reencarnações, nós vamos absorvendo o conhecimento e vamos verdadeiramente trazendo de vidas anteriores alguns conhecimentos. E isso nos ajuda, nos impulsiona a não cometermos mais determinados erros, a não falharmos tanto como nós falhávamos antes. Lembra quando eu falei lá atrás sobre o véu do esquecimento? Esse véu do esquecimento nos vem, mas muitas e muitas vezes nós temos aqueles insights de saber que nós estamos passando por determinadas situações e elas nos chamam a atenção. Quem daqui não teve uma experiência como essa de estar vivenciando algo e dizer assim: nossa, eu acho que eu já passei por esse local, eu acho que eu já vivi essa experiência. E pode ser que você já tenha vivido também. Pessoas que nascem hoje no Brasil, mas têm uma afinidade muito grande com os países europeus, adoram o clima de lá, né? Gostam, se afeiçoam com as comidas, com as situações de educação, com as culturas. Isso nós trazemos de vidas anteriores, não é verdade? Por quê? Porque como é que a gente ia gostar de algo que a gente nunca participou? Como é que se caracteriza uma pessoa que nasce no interior de um estado, no Alto Sertão, e tem sonhos de vidas em países europeus, frios, de usar aqueles casacos bem charmosos, mulheres que só se acham bonitas se estão vestidas daquela forma? Não é verdade? A verdade é que nós trazemos as reminiscências no nosso perispírito, registrado na última reencarnação. Então, vamos seguindo o nosso estudo. E todos aqueles daquela época não estavam em estado de compreender essas verdades, como nós dissemos. Mas Jesus e os profetas só vieram confirmar as reencarnações. Eles falavam, na verdade,
com aquela linguagem da época, mas sempre confirmando. Se Jesus tivesse chegado aqui na Terra e não aprovasse, não fosse a aprovação de Deus, o seu Pai maior, que é Pai de todos nós, a reencarnação, ele começaria o esclarecimento de avisar que não estava certo, que as verdades eram outras, enfim, ele esclareceria que não era a reencarnação a verdade. Mas ele só fez confirmar todas as passagens dos profetas que vieram, até quando ele fala verdadeiramente sobre Elias, que Elias já veio, e como João Batista, né? Que João Batista veio depois de Elias, é a reencarnação de Elias. Enfim, Jesus, com a sua doçura, com a sua mansietude, ele ensinou em exemplos e atitudes tudo aquilo que nós precisávamos para dar continuidade às nossas vidas. É tanto que a pergunta do Livro dos Espíritos que fala, né? Qual o modelo e guia que Deus deixou para a humanidade? E aí se responde, vede Jesus. Se nós seguíssemos verdadeiramente os passos de Jesus, os ensinamentos na vivência verdadeiramente dele, nós não estaríamos passando por determinadas dificuldades como nós passamos. O grande potencial é que, quando nós chegamos aqui na Terra, na experiência reencarnatória, nós temos os prazeres da vida, nós temos as vicissitudes, tudo que nos aparece pela frente para nos tirar do caminho reto, né? Então, isso acontece e nós somos englobados, nós somos envolvidos e, na verdade, nós novamente cometemos alguns equívocos. Por isso, a grande responsabilidade e o grande compromisso de chamarmos atenção para a nossa melhoria. Quando ele fala sobre o princípio da pluralidade das existências, ele explica mais claramente. Pluralidade das existências, já está dizendo várias vezes as existências, né? E ele responde algumas perguntas que eu digo em nossa casa espírita, quando a gente está estudando, é similar aos porquês das crianças. Quando nós temos uma criança pequena na nossa casa, ela, quando começa a falar e a ter as suas dúvidas, ela pergunta: por que isso? E nós respondemos. Por que aquilo? E nós respondemos. E chega um determinado momento que ela faz uma pergunta que nos coloca numa situação um pouco duvidosa, porque nós não sabemos ainda responder, porque nós não sabemos tudo. Principalmente as crianças que reencarnam agora. Que elas estão verdadeiramente numa condição de evolução um pouco mais acelerada do que os espíritos que vieram há 20, 30 anos atrás. Elas precisam, né? Nós estamos passando pelo processo de transição planetária e o planeta está realmente sendo modificado de planeta de expiação de provas para um mundo de regeneração. Então, esses espíritos que vêm para cá, eles já se impulsionam a querer sempre as respostas para não perderem, não ficarem presos nas coisas pequeninas, nas situações minúsculas. Então, nós perguntamos, de onde nós viemos? O que nós estamos fazendo aqui na Terra? Para onde nós vamos depois da morte do corpo físico? Por que tantas anomalias aqui no Nordeste, no nosso maravilhoso Nordeste, né? No ano de 2015, a grande quantidade de crianças que nasceram com microcefalia foi muito grande. Então, esses espíritos, eles vieram comprometidos. Eles são comprometidos a desenvolver as situações de amor pelos seus pais, a situação de dificuldade em lutar. Alguns estão sobrevivendo. Eu tenho conhecimento porque aqui em Pernambuco nós temos uma associação de mães de anjos, né? Que elas chamam de uma união de mães de anjos, que são as mães dos filhos que nasceram com microcefalia. Então eu tenho um certo contato com duas mães que são líderes dessa ONG, e a gente está vendo o desenvolvimento dessas crianças. Alguns já começando a andar com aparelhos, né? Aqueles aparelhos, né, que ajudam na locomoção.
Alguns começam a falar, sorrir, coisas que os médicos, quando eles nasceram, foram diagnosticados que talvez não passassem dos 2 anos de idade. Eles já estão com 5. Essas crianças que nasceram em 2015. Então, são espíritos que vieram comprometidos. Inclusive, uma das mães é espírita. E foi revelado a ela durante a gravidez que ela vinha para se preparar para receber uma missão grandiosa. Só que ela não sabia, na verdade, que era um filho com microcefalia, mas sabia que era uma missão grandiosa. Enfim, tudo que nós passamos é aprendizado. Então, se não tivéssemos diversas reencarnações, se não tivéssemos a oportunidade de termos diversas reencarnações, como explicaríamos isso? Porque eu tive um filho normal, que não teve nenhuma anomalia, que é saudável, que hoje está um adulto. A minha amiga também teve. E essas mães tiveram, porque na época que nós fizemos uma reunião com elas, numa festividade de Dia das Mães, só aqui em Recife tinham mais de 250 mães. Fora em todo o Pernambuco. E a gente sabe que no Nordeste, em várias cidades do Nordeste, foram diagnosticadas essas crianças com microcefalia. É um processo reencarnatório. É indiscutivelmente. Nós não podemos. E pessoas que também engravidaram nessa época tiveram o Zika vírus e não tiveram filhos nenhuns portadores de microcefalia. Então, nós precisamos verdadeiramente entender os processos reencarnatórios. Esses processos que nos dão oportunidade grandiosa de nós melhorarmos. E se não tivéssemos as reencarnações? Como trataríamos as penas eternas? Se você cometesse algo de grande potencialidade, você não teria a oportunidade de melhorar. Porque você teria só uma vida e quando você acabasse essa vida, essa reencarnação, com certeza não teria mais oportunidade de se retratar e de se melhorar. Como seria dessa forma? O Senhor Deus, maravilhosamente bom e justo, que nos ama infinitamente, que nos dá muito carinho, muita atenção, muita proteção, muito amparo, como ele ia permitir que uns nascessem abastardos, cheios de dinheiro, com toda a potencialidade do mundo, e outros na pobreza grandiosa, na situação que não tirem oportunidade de vencer na vida. Obviamente, quem passa por esse processo é, na verdade, quem abusou verdadeiramente dos seus potenciais lá atrás, da situação de que poderia ter feito o melhor e não fez. Então, gente, essa grandiosa oportunidade de reencarnação que nós temos é maravilhosa. Ela nos dá a oportunidade de estarmos tempo inteiro aprendendo a nos melhorarmos. Existem os espíritos em evolução que na nossa trajetória, existe inclusive uma música muito bonita do Grupo Acordes, que ele diz que um dia todos nós seremos anjos. Por que um dia todos nós seremos anjos? Porque, na verdade, nessa nossa trajetória de hoje sermos espíritos impuros, seremos com certeza alcançados pela angelitude. E aí nos tornaremos anjos de verdade. Espíritos grandiosos que podem nos ajudar, que estão do nosso lado, nos impulsionando, nos ajudando, nos protegendo, nos amparando. Eles estão sempre naquela oportunidade grandiosa de nos impulsionar para que nós evoluímos. E nós podemos sim evoluir. Vai depender de cada um. Eu não estou dizendo aqui que nós vamos evoluir. Vou citar 2 casos da época, né? Da época de Jesus, na contemporaneidade de Jesus, que é Maria de Magdala, que todo mundo sabe do caso de Maria de Magdala, que era uma mulher que tinha
uma vida irregular da parte da sexualidade, e quando ela encontra Jesus, o amor grandioso de Jesus que a envolve, e doravante ela se torna uma mulher completamente diferente. E a sua passagem é grandiosa, é tanto que a história fala que ela foi a primeira pessoa que viu a ressuscitação de Jesus. Quando ela quer se aproximar de Jesus para tocar, ele fez: não me toque, mulher, eu não estive ainda com meu pai. E o outro é o nosso irmão Paulo, né? Que se torna-se de Saulo para Paulo, do livro Paulo Estevão, que faz aquela transformação na estrada de Damasco. Quando ele vai verdadeiramente em busca de matar Ananias, que Ananias era um cristão que pregava os ensinos de Jesus, e ele vai direcionado para acabar com a vida de Ananias. Só que no caminho na estrada de Damasco, ele tem a visão de Jesus, pela claridade e a luminosidade do Espírito de Jesus, ele cega. E aí é levado por uma pessoa que cuida dele, que ajuda, que ampara, e quando ele retorna desse processo de cegueira temporária, ele pergunta: quem és tu, homem? Aí Ananias responde para ele: o que tu procuravas para matar. Mas aí ele já estava refeito. A grandiosidade e a luminosidade do Espírito de Jesus o transforma. E doravante, ele passa de perseguidor a seguidor. Ele tira o prefixo per, de perseguir, para seguidor de Jesus e divulgador da doutrina cristã, maravilhosa, muito bem impulsionada, e faz verdadeiras grandezas e deixa o legado dele maravilhoso. Da defesa, ele se depura numa só encarnação. Só que a gente não está nessa condição de Saulo para Paulo, né? E nós ainda estamos engateando nas nossas situações de melhoria, mas não devemos desistir. Em nossas casas espíritas, nós precisamos aprender a ajudar o outro. No nosso dia a dia, nós precisamos ajudar o outro. Porque o lema da nossa religião: fora da caridade não há salvação. Então, se quisermos ter uma nova encarnação benéfica, salutar, de situação boa, para que nós possamos verdadeiramente, quando retornarmos, se retornarmos à Terra, que nós não sabemos ainda se nós iremos ter a condição de voltarmos aqui para a Terra, que nós tenhamos um retorno mais ameno, que a nossa próxima reencarnação nós possamos ser mais úteis. Mas desde já nós comecemos a arregaçar as nossas mangas, descruzar os nossos braços, né? E compartilhar com a bondade e a misericórdia de Jesus, que nos ensina sempre a sermos melhores criaturas. O processo reencarnatório, a reencarnação, nos serve para impulsionar nossas melhorias, impulsionar a nossa bondade e misericórdia que todos nós temos latente lá dentro de nós. Nós sabemos, ai Cissa, você está falando isso, mas tem tanta gente mal por aí, por esse mundo, né? Tem muita gente mal por esse mundo, mas ainda estão em estado de maldade. Ninguém é mal, eles estão no estado de maldade. Eles estão tomando as decisões equivocadas. Eles se equivocam nas suas situações. Mas, quando eles forem tocados pelo amor e pela misericórdia de Jesus, pelos bálsamos desse amor grandioso, com certeza eles vão melhorar. E em outra oportunidade, em outra encarnação, com certeza eles irão ter a oportunidade de sermos criaturas melhores. Então, gente, eu espero que a gente tenha, né, passado a mensagem do tema que nos foi colocado por estudo. Me desculpem, né? No momento que nós entramos, houve um pequeno problema na nossa conexão, mas nós estamos extremamente gratos por essa oportunidade maravilhosa
que nós tivemos na tarde, já noite de hoje, onde nós tivemos a oportunidade de estudarmos o Evangelho de Jesus, nesse capítulo 4, que fala também sobre a reencarnação e a ressurreição. E nós nos apegamos mais à reencarnação porque é a nossa praia. Nós, como os espíritos, né, reencarnados, nós temos que verdadeiramente entendermos aqui que estamos fazendo aqui na Terra. Nós estamos em processo evolutivo, numa reencarnação que nós achamos que seja a primeira na doutrina espírita, desde que a nossa doutrina só tem 160 anos, 163 anos aproximadamente. Então, nós estamos na primeira oportunidade como espíritas. Porque o período que nós passamos na última encarnação, nós não sabemos quanto tempo a gente passou na erraticidade para reencarnar novamente. Não é verdade? Então, nessa aprendizagem que nós temos, nós precisamos agradecer a Deus, à espiritualidade amiga, protetora, aos irmãos que cruzam os nossos caminhos, porque, na verdade, eu costumo sempre dizer, quando quando nós conhecemos alguém pela primeira vez, que essa pessoa quando nos é apresentada, a gente sente aquela sensação gostosa e a gente estende a mão e diz assim, muito prazer. Mas a alma, o espírito lá dentro diz, que saudade, quanto tempo nós não nos víamos. E aí a gente desenvolve uma amizade, um amor fraternal, de amigo, de irmão carnal, que nós trouxemos, não foi de uma vida só. Porque é tanto amor que não cabe num coração. Então, não foi de uma vida só. Né? Não foi. Não pode ser. Então, nós que desenvolvemos essas afetividades, consigamos também desenvolver, diminuir os desafetos, aqueles desafetos das pessoas que nós passamos e muitas vezes nós não temos a oportunidade de nos retratarmos. E nós começamos a fazer isso muitas vezes dentro da casa espírita. Quantas vezes a gente não se depara com alguém que na última encarnação talvez tenha sido por nós alguém que não foi muito amável aos nossos corações. E aí, quando nós nos reencontramos, é uma belíssima oportunidade de nós nos retratarmos, nos reconciliarmos, fazermos o perdão das ofensas passadas e presentes e aprendermos a evoluir cada vez mais. Eu espero que, como houve esse probleminha do horário, eu não sei se na verdade nós estamos já estourando o horário da realização da live. Se Vanusa puder me sinalizar se eu ainda tenho alguns minutinhos ou se eu já estou encerrando, que eu faço a prece de agradecimento, porque como nós entramos um pouquinho atrasado, eu não sei se na verdade nós ainda temos alguns minutinhos para expor o nosso assunto. Se bem que nós temos muita afinidade com esse trabalho de aprendermos a lidar com a nossa encarnação, aprendermos a lidar com as situações adversas, que nós precisamos o tempo inteiro estarmos vivenciando experiências novas, experiências de melhoria, experiências de aprendizado, experiências de situação de que na nossa vida, nas nossas experiências, nós temos a aprender que tudo que nós passamos é uma grandiosa lição de aprendizado. Tudo. Não existe nada por acaso. Tudo na vida tem uma razão de ser, tudo na vida tem um propósito, tudo na vida tem algo para nos ensinar. Então, que as nossas reencarnações possam ser grandiosas no sentido da evolução, que nós tenhamos tirado todos os conhecimentos extraídos das nossas vivências anteriores e até mesmo nessa vivência agora, porque quando nós atingirmos uma certa maturidade, nós vemos que determinadas situações não valem mais a pena nós estarmos nos desgastando. Nós precisamos aprender, nós precisamos evoluir e não perder tempo em estar se desgastando, em estar se aperreando e
numa situação de preocupação maior. Hoje, a humanidade está muito preocupada com o ter e não com o ser. Ser bom, ser gentil, ser alegre, ser grato a Deus, principalmente pelas experiências que nós temos. Enfim, tudo que nós possuímos, nós agradecemos a Deus. E precisamos ser gratos a Deus pela oportunidade grandiosa que Ele nos dá. Então, vamos. A nossa irmã Vanusa não nos sinalizou ainda, se nós ainda temos um tempinho. Nós vamos nos harmonizar, pedindo ao Deus de infinito amor e infinita bondade que nos ajude, que nos ampare, que nos proteja e que nos favoreça com a paz. E eu gostaria de fazer uma prece agora, pedindo ao Deus de amor e de misericórdia pela saúde de todos aqueles que se encontram enfermos. E dizemos assim: Senhor Deus de infinita bondade e amor, adentra os lares de todos que aqui se encontram conectados pelo pensamento ou pelas redes sociais. Que a luz divina do Pai, grandioso, possa nos evoluir ao momento de termos o merecimento de recebermos os bálsamos salutares do bem, da vontade, do desejo e da misericórdia. Que todos os lares que estejam conectados, que estiverem nos seus desajustes emocionais, desequilíbrios espirituais e doenças do corpo físico, possam ser canalizados agora, nesse momento, pelas luzes do alto, derramando sobre eles a calma, a mansietude, a tranquilidade e o amor de Jesus. Boas reencarnações para todos nós. Que Jesus possa nos ajudar, nos amparar, nos proteger e nos envolver de muita paz, de muita luz e de muito amor. E mais uma vez, muito obrigado a Vanusa pelo convite. Espero ter honrado o convite. Me desculpe a intercorrência do início, mas nós estamos aqui ao inteiro dispor da doutrina e dos irmãos que precisarem de nós para essa realização do trabalho. Muita paz, muita luz e muito equilíbrio a todos. Louvado seja Deus. Que os lares de todos aqui possam receber as bênçãos do Pai e de Maria, nossa Mãe Santíssima, a nossa Mãe grandiosa. Louvado seja Deus.